Vamos abrir em Romanos, capítulo 10, versículo 15. E hoje é um elogio a você. Use seus pés lindos. Vocês têm pés lindos, metaforicamente falando. Eu não olhei os pés de vocês. E vocês não olharam os meus. Use os seus pés lindos. Romanos, capítulo 10, versículo 15. Sim diz a palavra do Senhor. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de cantar ao Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos no dia do Senhor, celebrando o teu nome. E te louvamos pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. Então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, fala o coração do teu povo, Senhor. Coloca no coração de cada um urgência evangelística, Senhor, para que teu reino cresça, progrida, se expanda, Pai, e haja o estabelecimento de uma igreja local forte, saudável, missionária, Senhor. Que o teu Espírito Santo, e dependemos dele, Senhor, seja derramado copiosamente sobre nós como igreja, e que possamos, Senhor, aqui nesta noite, começar a experimentar um reavivamento em nossas vidas, aonde o resultado serão almas, vidas alcançadas para ti, Senhor, onde o teu nome será glorificado e celebrado, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado, que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Depois eu falo o mistério, que eu botei um monte de Novo Testamento no banco de vocês, né? Não é porque eu perdi a cabeça e estava querendo dificultar você de sentar, não é isso, mas depois eu falo. Aqui tem um elogio de Paulo, né? Paulo está citando o texto de Isaías 52:7. Vamos lá abrir Isaías 52:7. Isaías 52:7. É sempre bom quando o texto fala como está escrito, você ir lá e verificar. Isaías 52:7 diz o seguinte: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. E olha aqui a diferença, os pés do que anuncia as boas novas, está no singular ou plural? Singular. Lá no Novo Testamento está no plural, aqui é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Os pés do Senhor, né, anunciando o Evangelho, são lindos, são maravilhosos, e ele anuncia que o teu Deus reina, que o Deus reina. E lá Paulo faz a aplicação aos crentes, os pés dos que anunciam o Evangelho. Ele bota aqui no plural. Então ele está falando de quem? De nós. Se no Antigo Testamento a profecia cumpre em Jesus, Paulo espera que nós, então também, imitando o exemplo de Cristo, tenhamos pés que sejam formosos, que sejam lindos. Paulo aqui discorre nesse texto, nesse capítulo 10, que nada impede a salvação do judeu ou do gentio. Ele fala no verso 8, 9, né, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra de fé que pregamos. A saber, se que tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele fala, ó, não está longe dos judeus, não está longe dos gentios, está dentro do teu coração. Então ele fala que é possível a salvação de toda e cada pessoa. E ele vai nessa argumentação dizer que são formosos os pés daqueles que anunciam essa verdade, que as pessoas podem ser salvas, que as pessoas devem ser salvas. E a palavra aqui, que ele vai utilizar para formoso, né, hiraios, ela significa que floresce. A ideia de uma linda flor que floresce, algo belo que nasce. Então ele fala que os pés daqueles que pregam o Evangelho, que anunciam o Evangelho, são lindos, como uma flor que floresce, algo que nasce. O Senhor está dizendo que os pés de cada crente
devem ser lindos para ele. Ele vê os pés, os meus pés, os seus pés, que vão e avançam e vão pregando o evangelho, como algo belíssimo, formoso. Eu devo dizer, o Senhor se impressiona mais, ou ele se alegra mais com belos pés que pregam o evangelho, e obviamente aqui não é o pé que prega, mas é através do pé que a boca vai, do que grandes templos, do que grandes performances de oratória, performances musicais, do que grandes coisas que a igreja possa fazer. O Senhor acha bonito e lindo os pés. Nós, como cristianismo, né, como religião cristã, nós construímos na história, e não tem nenhum problema nisso, templos lindos, maravilhosos, temos uma grande beleza artística, nós basicamente formamos e fundamos a cultura ocidental. Mas o que o Senhor acha belo, lindo, são pés que anunciam o evangelho da paz. É isso que alegra o coração do Senhor, né? É isso que faz com que o Senhor se alegre com o seu povo. Ele vê aqueles pés que anunciam o evangelho e fala, que belos pés. Porque os pés dele, quando ele esteve aqui na terra, eram exatamente assim. Pés empoeirados, cansados de viagem, mas pés que pregavam o evangelho. E 3 motivos aqui nós vamos ver que fazem com que os seus pés, os meus pés, sejam lindos. Primeiro, eles são lindos pelo que anuncia. Segundo, pelo que esse anúncio pode proporcionar. E terceiro, pelo que ele pode livrar, pelo que esse anúncio pode livrar. Os pés são um veículo para o anúncio. Então, o que anuncia, né? O que os nossos pés anunciam? Pelo que ele anuncia? Por que ele é lindo? Primeiro ponto, ele anuncia o evangelho de paz, verso 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz. Algumas traduções vão excluir essa parte dos que anunciam o evangelho de paz, embora esteja em 89,5% dos manuscritos e no Antigo Testamento. Então, se tem uma tradução assim, desconsidera. Não é o caso, todo mundo aqui está bem servido, o ACF ou King James. Mas o que nós observamos aqui, que o Senhor diz que os pés são lindos pelo que ele anuncia. O que ele anuncia? O que os nossos pés devem anunciar? O que os nossos pés devem fazer? Anunciar o evangelho de paz. E aqui tem uma expressão, o evangelho de paz. A gente fala que o que o ser humano precisa é paz, né? A pessoa vive falando isso, né? Fica desejando no ano novo que tenha paz, essa coisa toda. Mas paz não é ausência de guerra, né? Paz é algo muito mais profundo que isso. Abram ali em Romanos, capítulo 5. Olha o que esse evangelho anuncia. Esse evangelho de paz. Versículo 1, Romanos 5, verso 1. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala que temos paz com Deus. Paz com Deus. O verso 10 fala, do capítulo 5, fala, porque se nós sendo o quê? Então, o que não havia entre nós e Deus? Paz. Isso é o que o evangelho faz. O evangelho pega alguém que está em estado de inimizade com Deus e faz com que ele seja em estado de paz com Deus. Ele é reconciliado por Deus. Significa que Deus usa os meus pés, os seus pés, para dizer às pessoas que elas podem ter paz com Deus e serem reconciliadas com Deus, porque elas são inimigas de Deus. Isso é o que faz os seus pés e os meus pés serem lindos. Porque são o único instrumento da terra que faz com que um homem seja reconciliado com o seu Criador. Os pés dos que anunciam o evangelho da paz. E o que o evangelho, 1 Coríntios 15, verso 1 ao 3, sempre eu relembro a igreja, é a verdade que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a sepultura. Segundo as Escrituras. Foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou como o credo apostólico vai dizer, Cristo foi morto, né, crucificado, morto, sepultado. Né? A verdade universal da fé cristã. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E por que ele morreu pelos nossos pecados? É isso que o Evangelho anuncia, isso é que os seus pés têm que levar. Ele morreu porque nós quebramos a lei de Deus.
porque nós ferimos a lei de Deus, porque nós fizemos com que a lei de Deus fosse vilipendiada e ferimos o caráter de Deus. E é isso que o Evangelho anuncia. Os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Na sexta-feira, se não me engano, ou no sábado, eu acho que foi no sábado ou sexta, apareceu ali algumas senhorinhas da Igreja Universal do Reino de Deus entregando o jornal ali em casa. Eu peguei, deixei ela perto dos cachorros e nem peguei de volta, o sol deve ter destruído o jornal. Mas elas estavam fazendo o quê? Da maneira delas, eu não concordo com a pregação deles. Estavam, da melhor maneira que eles entendem, pregando aquilo que eles acham que o Evangelho não é. Porque eles não pregam o Evangelho, pelo menos aquela denominação não prega. Não quer dizer que não haja pessoas salvas e sinceras ali dentro. Pode haver. Mas elas estavam senhoras já, indo de casa em casa, entregando o jornalzinho e convidando as pessoas para a igreja delas. E olha que coisa interessante, nós sabemos, com todas as falhas e defeitos, existe uma grande crítica à Igreja Universal do Reino de Deus, por tudo. Então é muito mais difícil você convidar alguém para a Universal do que para uma igreja batista. Porque a fama da Igreja Universal é muito pior do que os batistas têm no Brasil. Nos Estados Unidos é mais ou menos o oposto, né? Os batistas não têm uma fama muito boa em muitas áreas nos Estados Unidos. Então você convidar alguém para uma igreja batista não é muito bem visto. Mas elas estavam lá, indo aqui, voltando para casa, depois da escola bíblica dominical, e lá na minha região também, onde moro, eu vi o quê? Testemunhas de Jeová. Fazendo o quê? Fazendo aquilo que eles acham que devem fazer para que o evangelho que eles acham que é o evangelho possa crescer. O que significa que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque eles realmente entendem que devem pregar aquilo que eles acham que é o evangelho, embora não seja o evangelho. Nós temos a mensagem única, que é o evangelho da paz, e o texto continua: quão formosos os pés dos que anunciam, a palavra anunciam aqui, né, evangelizomai, né, evangelizar, né, dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Abramos ali em Lucas 2, 9 ao 11. Lucas 2, 9 ao 11. Diz o seguinte: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eis que vos trago novas de grande alegria. Evangelho é isso, é boa nova, boa notícia. Somos aqueles que trazem, nossos pés trazem alegres novas de boas coisas. Nós somos aqueles que anunciam às pessoas que existe uma boa notícia, existe uma boa coisa, existe uma vida melhor para elas, existe uma forma de viver onde eles agradam a Deus, onde eles sejam reconciliados com Deus. Boas notícias para quem? Para aquele que está no vício, para aquele que está na tristeza, para aquele que se sente vazio, para aquele que não se sente vazio, porque é inchado demais de si mesmo. Nós trazemos boas novas, alegres notícias. E qual é a maior notícia que nós trazemos? Que Deus se fez carne. Temos aqui o Natal, né? E graças a Deus e ao calendário juliano, o Natal vai cair no dia do Senhor, no domingo, culto, né? Vou dar colher de chá e vocês podem almoçar com a família de vocês, tranquilo. EBD não tem, mas culto tem, né? Obviamente, se eu cancelar o culto no Natal, ele me demite, né? Ele me demite. É meu aniversário, você está cancelando, né? Eu sou demitido por ele, vem aqui, né? Nós temos essa mensagem, uma mensagem grandiosa, porque se for verdadeira, tudo muda. E é o que? Deus veio aqui e se fez homem, e devemos agora segui-lo, devemos amá-lo, devemos obedecê-lo. Ninguém mais tem essa mensagem. A gente não fala que espíritos de luz querem nos fazer progredir. Não, isso é muito pequeno, isso é muito pouco. A gente fala que Deus veio aqui resolver o nosso problema. O que as religiões falam? O que você tem que fazer para que você se achegue a Deus? O que nós dizemos? O que Deus fez para que Ele se achegue a nós? O Evangelho da paz.
boas coisas. Tem coisa melhor do que essa? O Billy Graham fala que a maior feito da história da humanidade não foi que o homem pisou na lua, foi que Deus pisou na terra. Foi que Deus pisou na terra. E é isso que nós pregamos. E é isso que nós temos para pregar. Alegres novas de boas coisas. Então, os seus pés são lindos pelo que ele anuncia. Ele anuncia o evangelho da paz, o evangelho de reconciliação. Só uma maneira de reconciliar o homem com seu Criador, com Deus. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. É isso que nós anunciamos. Porque como ele fez isso? Morrendo, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia. A mensagem cristã. Alegres novas de boas coisas. Deus veio aqui. Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Também, os seus pés são lindos, são formosos, pelo que o anúncio proporciona. Proporciona salvação a outros. Verso 15. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Anunciam, como eu já disse, evangelizo. O nosso anúncio proporciona a outros salvação. Verso 11 do capítulo 10. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia é uma promessa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão se não creem? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Os seus pés proporcionam a outros salvação. Você tem, dentro de suas capacidades dadas por Deus, algo tremendo, que é proporcionar a uma pessoa salvação eterna. Um dia, talvez, no céu nós entendamos isso. Nós não entendemos o que é isso. Nós não entendemos o que é salvação eterna, nem o que é perdição eterna. Nós não entendemos. Simplesmente, se entendêssemos, a gente não se suportaria. Nós não entendemos. Só que a gente tem que refletir nisso. Todo aquele que invocar será salvo. Mas como eles vão invocar? Como eles poderão invocar? Os seus pés são formosos. Deus olha os seus pés e fala, que belos pés. Porque os seus pés proporcionam a criaturas amadas que Ele criou a oportunidade de salvação. A oportunidade de ter paz com Ele. Isso que Ele fez. E note que nós temos muito mais vantagens que a igreja primitiva, que de fato tinha que se expandir para o mundo inteiro sem recurso nenhum, né, debaixo de perseguição e pancada. Né. E nós estamos numa cultura cheia de ponto de contato. O que é ponto de contato? Algo comum. Como a nossa cultura já é cristianizada, nós não precisamos, por exemplo, provar para a maioria das pessoas que Jesus é o Filho de Deus. Que existe um Deus. Mas imagina a cultura da igreja primitiva. Você tem que provar primeiro que não existe vários deuses, só tem um Deus. E que esse Deus tem um Filho, Jesus, que ele veio, morreu e ressuscitou. Você hoje só tem que provar basicamente que as pessoas são pecadoras e que elas não creem de fato, de verdade, naquilo que elas dizem que creem. Porque elas não vão negar isso. Vir aqui na rua, aqui, começar a perguntar de casa em casa, pouquíssimas pessoas vão duvidar que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas pouquíssimas pessoas também de fato têm paz com Deus. Porque elas de fato elas não creem. Elas foram informadas e ok, é isso. Nossa cultura diz que é isso. Então temos muito mais pontos de contato. Por isso que os seus pés, o anúncio proporciona salvação a outros. E o anúncio, mediante seus pés, os meus pés, cumpre o desejo de Deus. Quão formosos os pés. Isso aqui é uma expressão muito bonita. Por que os pés são formosos? A gente quase não pensa, por que o Senhor está dizendo que os nossos pés são formosos? Porque quando eles anunciam o que tem que anunciar o Evangelho, eles cumprem o desejo de Deus. Abramos ali em 1 Timóteo 2,4. Timóteo
capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Se você verificar aqui, ele está falando o seguinte: façam orações por todos os homens, e até mesmo pelos reis, pelas autoridades, que a gente esteja a paz. Por quê? Porque a paz, uma sociedade sossegada, sem guerra, sem conflito, é melhor. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos. Então é bom que você ore pelas autoridades, mas o objetivo principal é porque isso vai proporcionar um ambiente cultural em que você pode pregar o evangelho. E por que isso é agradável diante de Deus? Porque Ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por isso a ordem dele lá em Mateus, antes de Marcos, melhor dizendo, abram ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. O seu anúncio, os seus pés são formosos porque eles cumprem a vontade de Deus. Verso 10 do capítulo 4, 1 Timóteo. Porque para isso trabalhamos e somos o quê? Elogiados, valorizados, benquistos. Não, somos injuriados. Por quê? Pois esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, até daqueles que nos injuriaram, mas especialmente dos fiéis, dos que creem. Eu sou injuriado, mas eu trabalho, porque eu espero no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, os seus formosos pés, os seus lindos pés. O que é que o pastor pregou hoje? Falou sobre os pés, falou que os nossos pés são bonitos. Para explicar isso, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso nossos pés são formosos, porque eles cumprem a vontade de Deus. Isso é uma vontade de Deus, que a sua igreja vá por todo o mundo e pregue o evangelho a quem? A toda criatura, a qualquer criatura, a todo ser humano que existe, possa ouvir o evangelho. Isso é o desejo de Deus. E por que seus pés são formosos? Que fala, quão formosos, não é apenas formosos, mas quão formosos, de maneira grandiosa eles são formosos, porque eles produzem o anúncio, produz festa no céu. Lucas 15, 7. O anúncio feito pelos seus pés, por meio dos seus pés, é a única maneira que proporciona festa no céu. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando a pessoa crê, se arrepende dos seus pecados, o que ocorre? Festa no céu. Como crerão se não há quem pregue? O texto não diz, a Bíblia não diz, eu sei que Deus se alegra com isso, mas a Bíblia não diz que Deus se alegra quando compramos uma casa. Que não há festa, a Bíblia não fala que tem festa no céu. Obviamente Deus se alegra, mas os anjos, Miguel, não ficam, comprar uma casa. Não fala que a festa no céu, quando no caso meu time, não de vocês, ganha Libertadores. Não tem festa no céu por isso. Não tem festa no céu quando o nosso candidato vence. Não tem. Não tem festa no céu quando nós ganhamos uma bolada de dinheiro. Coisas maravilhosas, coisas boas, lícitas. Mas não há festa no céu. Quando é que tem festa no céu? Quando o pecador se converte. O céu se alegra. Por isso, Deus olha aos seus pés e fala, quão formosos. Quão formosos. Eu criei vocês com a capacidade de andar, de se locomover, de falar com pessoas, de se comunicar com pessoas. E isso é formoso.
Isso é maravilhoso, para que vocês anunciem essa verdade, o Evangelho. Então, por que seus pés são formosos, segundo a verdade do texto? Pelo que o anúncio proporciona. O anúncio proporciona salvação a outros, proporciona o cumprimento do desejo de Deus e proporciona festa no céu. O Senhor se alegra. E terceiro, seus pés são formosos porque o anúncio nos livra pelo que ele pode livrar. Primeiro, da inimizade e das más notícias. O verso 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz. Se a paz, ele anuncia o evangelho de paz, porque tem que ter pacificação, logo há um estado de inimizade, que trazem alegres novas de boas coisas, não boas notícias. Mas se há boas notícias é porque o estado não estava ruim, o estado estava ruim. O estado da pessoa, então, esse evangelho vai trazer uma boa nova que faz com que ele possa ter um estado melhor. Então há um estado ruim, há uma má notícia. O evangelho, o anúncio do evangelho, por meio de nossos formosos pés, livra as pessoas da inimizade e de más notícias. Qual é a má notícia? Romanos 3:23. Diz o seguinte: porque alguns pecaram, não? Todos pecaram. E tudo bem, Deus entende, releva, que está no texto. E destituídos estão da glória de Deus. O evangelho da boa notícia. Mas tem uma má notícia. Muitos até sabem da má notícia, mas não entendem a boa notícia. As pessoas sabem que são pecadoras. Elas sabem. Só que elas precisam ouvir a boa notícia. E muitos acham que os seus pecados também não são tão sérios assim. Só que aqui fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os teus pés são formosos, que eles tiram a pessoa desse estado de estar destituído da glória de Deus. Tira a pessoa desse estado. Quando você anuncia o evangelho, a pessoa entende o evangelho, a pessoa recebe o evangelho, ela não está mais destituída da glória de Deus. Ela está em comunhão com o Senhor. Romanos 5:10. Olha a má notícia aqui. O evangelho do que? Dá paz, né? O estado natural do homem não é de paz. E quando eu falo paz, eu tenho paz no meu coração, isso não significa nada. Hitler talvez tivesse paz no coração dele. Paz não é ausência de conflito, ausência de guerra. Paz é um estado de comunhão com Deus, de aceitação diante de Deus. Porque se nós, sendo, isso é um texto forte, inimigos, o texto declara que nós éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus pelo quê? Pelos sacramentos. Porque fomos batizados na infância. Porque tomamos a ceia. Porque nascemos numa nação cristã e fizemos profissão de fé com tal idade. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. As pessoas não sabem por que Jesus morreu, não sabem por que ele precisava morrer, não sabem nada. Quem vai avisar elas? A gente. Por isso nossos pés são formosos, são maravilhosos. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó, boa notícia, fomos então o quê? Reconciliados. Seremos salvos pela vida de Cristo. A garantia que eu serei salvo foi a vida perfeita de Cristo, sua morte, seu sacrifício. Isso quem anuncia? A igreja. Por isso Deus olha e fala. Estou usando uma figura de linguagem, não exatamente os pés, mas essa graça que ele nos concede de anunciar o evangelho, quão formosos, não é só, poxa, bonitos os pés, não, quão formosos, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união, o quão aumenta a qualidade,
quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegria, alegres novas de boas coisas. Por que são formosos? Por isso. E também, eles são formosos que eles agora, conosco, nos livram da desobediência. O Senhor acha formoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz. O que o Senhor acha então dos pés daqueles que não anunciam o evangelho de paz? Detestáveis, feios, deploráveis. Se quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho, então os que não anunciam o evangelho, o que o Senhor acha? Não me agrada. Abramos ali em Tiago, vamos abrir em Tiago 4,17. Quatro, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pregar o evangelho é fazer o bem? Então, não pregar o evangelho é pecado. Tem os crentes 007, não sei se vocês conhecem. São agentes secretos, né? Passam anos e ninguém sabe que é crente. Mas, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos nos livrando da desobediência. Nós estamos em obediência. Vamos abrir em Ezequiel 3,18. Diz o seguinte: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O Senhor avisou já que certamente as pessoas vão morrer pelos pecados? Já avisou. E aqui, certamente, o que o mundo fala? Não, certamente não morrerás. Deus vai dar um jeitinho. Deus é brasileiro, vai dar um jeitinho ali. Mas o texto fala: certamente morrerás. E tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, isso não é confortável. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de dizer, essa sua vida desagrada a Deus. Palavras claras. O seu mau caminho é um caminho de perdição. Aí se a pessoa se achar boa, joga os 10 mandamentos na cara que ele vai deixar de se achar. Aí tem outros 603 ainda, que 613, né? Tem mais mandamentos ainda. Mas se você não falar, o ímpio vai morrer por causa do pecado dele. Ok. Ele será condenado pelo pecado dele. Não é você que pecou por ele. Porém, Deus vai cobrar de quem a responsabilidade de não ter falado. Aí não adianta debate, mas senhor, ele ia de qualquer jeito. Não adianta debate, nem tenta fazer isso naquele dia. Não seja louco fazer isso com ele. Quando nós pregamos o evangelho, nós obedecemos e nos livramos da desobediência. E nós nos livramos. Porque a gente acha que desobedecer a Deus é fazer coisa errada também. Mas não viver de uma maneira que de fato o evangelho seja importante, também é pecado. Por isso que Deus fala aqui em sua palavra: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O verso 16 continua: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Sim, nem todos. Isso não é conosco. A questão é, os meus pés devem ser pés que sejam usados para o evangelho. Cada respiração, os meus bens, os meus talentos, o meu tempo, a minha vida, são formosos se eu uso eles para o anúncio do evangelho. Se eu os não uso, eles estão sendo mal usados.
São coisas que Deus colocou em sua mão para que você utilize. Então, os seus pés são o meio estabelecido por Deus para o crescimento do reino. Os seus pés. Por quê? Pelo que ele anuncia, pelo que o anúncio pode proporcionar e pelo que ele pode livrar. Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino.